Inverno de 1539, Viena. Em um sótão empoeirado, enquanto a névoa dançava pelas ruas como um véu fantasmagórico, uma homem rabiscou seu derradeiro relato com tinta de angústia e solidão. Seu nome era Paracelso. Aquele caderno não continha receitas nem contos. Era um diário de memórias, um registro trancado com segredos familiares, onde cada linha era uma lembrança, cada parágrafo uma reflexão profunda capaz de transformar o espírito, a mente e a percepção. Pois Paracelso descobriu o inominável, que o coração não responde a remédios, mas a sentimentos, que as emoções são servas da história que as alimenta e que cada lembrança aguarda em silêncio o momento de ser revivida. Por isso, escondeu esse conhecimento, pois sabia que nem todos estariam preparados. Mas agora que o passado anseia por ser relembrado, este manuscrito ressurgiu. Quem ouvir até o fim não receberá um romance, receberá uma jornada de autodescoberta, uma senha para conversar com sua alma, como os poetas conversavam com a lua. Notamos que mais de 85% das pessoas que visitam nosso canal não são inscritas. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo. Isto não é um livro, é um despertar. Uma cerimônia íntima entre você e a verdade que moldou sua existência. Escrevo no ano do Senhor de 1542, enquanto as chamas da fogueira ameaçam aqueles que ousam desafiar as mentiras da medicina. Que estas palavras sobrevivam quando meu corpo for cinzas. Havia um mercador em Basel. Seu nome era Johann Wyss. Lembro-me dele, porque foi o primeiro homem que vi morrer por suas próprias palavras, e em seguida, renascer quando aprendeu a mudá-las. Ele chegou ao meu consultório, arrastando uma morte que ele mesmo havia forjado. Os médicos chamavam de câncer, o que eu reconheci como o resultado de anos de amaldiçoar seu próprio templo. Sou um homem amaldiçoado, repetia. Meu corpo me trai. A cada dia, apodreço um pouco mais. Eu ouvia atentamente, não o diagnóstico dos médicos, mas as palavras que saíam de sua boca, porque eu havia aprendido algo que nenhum médico conhecia. O corpo humano é o escriba mais fiel da alma. Cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que você alimenta, cada emoção que você sente, torna-se instruções precisas para seus órgãos. Seu fígado não sabe que está sendo dramático quando você diz: "Estou morrendo de raiva." Seu coração não entende que é apenas uma expressão quando você diz: "Isso me mata." Suas células conhecem apenas uma linguagem: a obediência absoluta. Durante meus anos de estudo nos mosteiros do Egito, os mestres herméticos me ensinaram que o corpo físico é meramente a manifestação densa de nossos corpos sutis, que toda doença nasce primeiro no corpo etérico, depois no astral e finalmente se materializa na carne. Mas descobri algo mais. Descobri que as palavras são a ponte entre esses mundos. Quando Johann repetia: "Estou apodrecendo", ele não apenas expressava um sentimento, mas estava dando uma ordem direta ao seu corpo etérico. Estava programando a putrefação celular. Estava escrevendo com tinta invisível o decreto de sua própria destruição. Expliquei que sua doença não era o câncer. Sua doença era a ignorância sobre o poder criativo de seu verbo. Cada uma de suas células possui uma inteligência primitiva, mas perfeita. Não raciocina, não julga, apenas obedece. É como um soldado que segue ordens sem questionar se elas vêm do general ou do inimigo. Quando você diz: "Isso me deixa doente", suas células respondem: "Sim, meu senhor." Iniciamos o processo de doença. Quando você repete: "Não aguento mais", seu sistema nervoso sussurra: "Entendido?" Cortamos o fornecimento de energia. Quando você murmura: "Tudo dói", suas terminações nervosas confirmam: "Ordem recebida." Aumentamos o sinal de dor. Este conhecimento me veio não por estudo, mas por revelação. Durante uma noite de experimentação alquímica, enquanto destilava o mercúrio filosófico, minha consciência se expandiu além do laboratório. Vi as linhas de luz que conectam cada pensamento com cada célula. Vi como as palavras criam padrões geométricos no campo áurico que, em seguida, se cristalizam nos tecidos. Naquela noite, compreendi que a verdadeira medicina não consiste em combater sintomas, mas em corrigir os decretos incorretos que a alma deu ao corpo. A Johann ensinei o que chamei de respiração do verbo sagrado. Mas não era um simples exercício.
Era um ritual de poder que reprogramava diretamente a memória celular. Todas as manhãs, antes que o sol tocasse o horizonte, Johan devia sentar-se olhando para ele. Ele colocava a mão esquerda sobre o coração e a direita sobre o plexo solar. Estes são os centros onde a informação emocional é armazenada, que, então, se transforma em química corporal. Respirava profundamente, enchendo primeiro o ventre, depois o peito, depois a garganta. Em cada inalação, absorvia o prana matutino. Em cada expiração, liberava as toxinas emocionais acumuladas. E enquanto respirava, pronunciava estas palavras como se fossem uma prece sagrada. Meu corpo é o templo perfeito da minha alma imortal. Cada célula vibra em harmonia divina. Meu sangue é o rio sagrado que leva vida a cada canto do meu ser. Meus órgãos dançam ao ritmo da saúde perfeita, que é minha verdadeira natureza. Mas não as dizia como quem repete um mantra. Pronunciava-as como quem dá ordens a um exército, com autoridade, com certeza, com a convicção de quem conhece o poder do seu próprio verbo, durante 7 respirações, 7 vezes, 7 ordens diretas aos 70 bilhões de soldados celulares que formavam seu exército corporal. Na primeira semana, nada mudou em seu corpo físico, mas algo fundamental mudou em seu campo energético. Deixou de emanar a frequência da morte. Começou a vibrar na frequência da vida. Na segunda semana, a cor acinzentada de sua pele começou a mudar. Seus olhos perderam aquela opacidade que caracteriza os moribundos. Na quarta semana, começou a reter alimentos sem vomitar. Seu estômago havia deixado de receber ordens de destruição. Na oitava semana, os médicos de Basileia não conseguiam explicar o que viam. O tumor havia desaparecido completamente, mas eu sabia que não tinha sido uma cura. Tinha sido uma correção. Johan havia aprendido a falar com seu corpo na linguagem que este compreendia. A linguagem da autoridade amorosa. Os médicos veem sintomas. Os curandeiros veem palavras convertidas em carne. Os médicos atacam a doença. Os curandeiros corrigem o verbo. Os médicos lutam contra o corpo. Os curandeiros lembram ao corpo sua natureza divina. Esta é a primeira lei da medicina hermética. Seu corpo é sua criação mais perfeita e obedece exatamente o que você ordena criar. Se você ordenar doença, ele criará doença. Se você ordenar saúde, ele criará saúde. Se você ordenar velhice, ele criará velhice. Se você ordenar regeneração, ele criará regeneração. A escolha é sempre sua, mas cuidado. Este conhecimento acarreta uma responsabilidade terrível. Uma vez que você sabe que suas palavras criam sua realidade física, você não pode mais culpar as circunstâncias, os germes, a herança ou o destino. Seu corpo é sua responsabilidade. Sua saúde é sua criação. Sua doença é seu decreto e sua cura é seu poder. Que estas palavras encontrem ouvidos dispostos a ouvir a verdade, embora esta verdade destrua as mentiras confortáveis nas quais você viveu. Capítulo 2. O sangue escuta. Seu sangue é tinta líquida que escreve seu destino. O ano era 1539. Fui chamado à corte do Duque Ferdinando do Tirol para examinar sua esposa, a duquesa Filipina. Os médicos da corte sussurravam que ela sofria de sangue corrupto e que morreria antes do inverno. Encontrei-a em seus aposentos, pálida como a lua minguante, com olheiras profundas que falavam de noites sem descanso. Mas não foram seus sintomas físicos que chamaram minha atenção. Foi algo muito mais revelador. Cada vez que falava de sua condição, tocava instintivamente o peito, logo acima do coração, e cada palavra que pronunciava era como uma adaga dirigida ao seu próprio sangue. Meu sangue está envenenado, dizia. Sinto-o a corromper-se dentro de mim. Cada batida leva à morte aos meus órgãos. Os médicos concordavam confirmando seu diagnóstico, mas eu vi algo diferente. Vi uma mulher cujas palavras estavam literalmente envenenando sua corrente sanguínea. Naquela noite em meu laboratório, enquanto destilava essências lunares para criar um elixir, recebi uma visão que mudaria para sempre minha compreensão sobre o sangue humano. Em estado de transe alquímico, minha consciência mergulhou nas profundezas do meu próprio fluxo sanguíneo. Eu vi o que nenhum médico jamais havia visto. O sangue não é apenas um fluido que transporta nutrientes. O sangue é o rio consciente que leva os decretos da alma a cada célula do corpo. Cada gota de sangue é como um mensageiro que sussurra aos órgãos as ordens que você deu com suas palavras, seus pensamentos, suas emoções. Seu sangue não distingue entre uma ordem consciente e uma queixa inconsciente. Apenas transporta a informação vibracional que você lhe dá. Quando Madalena repetia, "Meu sangue está envenenado",
seus glóbulos vermelhos recebiam literalmente a ordem de transportar toxinas. Quando dizia, sinto como ele se corrompe, suas células sanguíneas começavam a vibrar na frequência da corrupção. Eu vi como cada palavra negativa que ela havia pronunciado durante anos se transformara em uma instrução química. Seus medos se transformaram em hormônios do estresse. Sua desesperança se cristalizou em deficiências nutricionais. Sua sensação de estar envenenada havia ordenado ao seu sistema imunológico que atacasse seus próprios tecidos. Mas também vi algo mais extraordinário. Vi que o sangue tem memória. Cada trauma, cada alegria, cada decreto que você fez fica gravado na matriz líquida do seu fluxo sanguíneo, como informação que se transmite continuamente. No dia seguinte, voltei aos aposentos da duquesa com um conhecimento que nenhum médico possuía. Expliquei que o sangue dela não estava doente. O sangue dela estava obedecendo. Vossa Majestade, eu disse, vosso sangue é perfeito. É o instrumento mais obediente que vós possuís. Ele esteve cumprindo exatamente as ordens que vós lhe destes. Ela me olhou com espanto. Que ordens? Cada vez que dizeis, meu sangue está envenenado, vós o ordenais a se envenenar. Cada vez que repetis, ele se corrompe dentro de mim, vós o ordenais a se corromper. Cada vez que sussurrais, leva a morte aos meus órgãos, vós o ordenais a transportar a morte. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, ela compreendia que havia sido a arquiteta de sua própria doença. Eu ensinei então o que chamei de os nomes sagrados do sangue. Na tradição hermética que aprendi no Egito, cada elemento do corpo tem um nome secreto, um nome que, quando pronunciado com conhecimento e autoridade, desperta a natureza divina desse elemento. O nome sagrado do sangue é Jaima Soe, sangue da vida. Mas não é apenas pronunciar as palavras, é compreender que seu sangue é o rio sagrado que conecta sua alma a cada célula de seu corpo. Cada manhã, durante 21 dias, Madalena devia realizar o que chamei de a consagração do sangue sagrado, sentada na posição de lótus, com as palmas das mãos sobre o coração. Ela devia visualizar seu sangue como um rio de luz dourada que fluía por todo o seu corpo. Enquanto respirava profundamente, ela devia pronunciar estas palavras com a autoridade de quem conhece seu poder. Jaima Sui, sangue de vida divina que flui por minhas veias. Cada gota é medicina perfeita. Cada célula sanguínea é um mensageiro de saúde. Meu sangue transporta vida, vitalidade e regeneração a cada órgão, a cada tecido, a cada célula do meu templo sagrado. Mas não era apenas uma oração, era uma reprogramação completa da informação que seu sangue transportava. Durante a visualização, ela devia ver como seu sangue dourado limpava cada órgão, nutrindo cada célula, levando oxigênio puro e vitalidade a cada canto do seu corpo. Ela devia sentir como seu coração bombeava não apenas sangue, mas consciência pura, amor líquido, vida concentrada. Os resultados foram extraordinários. Na primeira semana, a cor voltou às suas bochechas. Na segunda, sua energia se multiplicou. Em a análise final revelou que o sangue dela havia retornado aos parâmetros normais. Mas o verdadeiro milagre não foi a cura física, mas sim a compreensão que mudou a vida de Sophie para sempre. O sangue dela era sua maior aliado, não seu inimigo. Anos depois, em cartas da Itália, ela me contava que havia ensinado essa técnica a dezenas de nobres com sangue corrompido. Todos foram curados. Todos perceberam que seu sangue era o veículo perfeito para sua consciência. Em minhas pesquisas subsequentes, descobri que os antigos egípcios conheciam esse segredo. Chamavam o sangue de Nilo interior. E sabiam que era o rio que conectava o mundo físico ao espiritual. Os alquimistas árabes o chamavam de Mercúrio vivo, pois entendiam que era o elemento que transformava pensamentos em realidade física. Os cabalistas hebreus o chamavam de tinta de Deus, pois reconheciam que era o meio pelo qual a consciência divina escrevia a experiência humana. Mas esse conhecimento havia se perdido. Os médicos começaram a ver o sangue como um simples fluido mecânico, ignorando sua natureza consciente e obediente. Cada vez que você diz, meu sangue está bom, seu sangue responde vibrando na frequência do bem-estar. Cada vez que você afirma, meu sangue é perfeito, suas células sanguíneas se alinham com a perfeição. Cada vez que você decreta, meu sangue transporta vida, cada gota se torna um remédio líquido. Mas também funciona ao contrário. Cada vez que você reclama do seu sangue, você o enfraquece. Cada vez que você o culpa por sua doença, você o programa para adoecer.
Cada vez que você o vê como seu inimigo, ele se torna seu inimigo. Seu sangue é o meio de comunicação mais direto entre sua alma e seu corpo. É o rio que transporta não apenas nutrientes, mas decretos. Não apenas oxigênio, mas consciência. Não apenas células, mas ordens. E a qualidade do que ele transporta depende totalmente da qualidade dos decretos que você lhe dá. Vi homens morrerem com sangue perfeitamente saudável porque decretaram sua morte. Vi pessoas curarem anemias graves porque decretaram sua vitalidade. Vi crianças se recuperarem da leucemia porque suas mães aprenderam a falar com o sangue na linguagem do amor. O sangue não mente. O sangue não engana. O sangue obedece. Se você quer conhecer o estado real de sua consciência, observe seu sangue. Se você quer mudar seu destino físico, mude os decretos que você dá ao seu sangue. Porque seu sangue é tinta líquida que escreve seu destino em cada célula do seu corpo. E você, e somente você, decide que história escrever. Capítulo 3. O veneno das emoções. As emoções não liberadas são os únicos venenos que a alma destila por si mesma. Vi mais homens morrerem pelo veneno de sua própria ira do que por todas as ervas venenosas das florestas bárbaras. E vi aqueles que aprenderam o segredo que hoje confio a você se curarem milagrosamente. Cada emoção não liberada se torna um produto químico mortal que o corpo obedece fielmente para criar. Foi no inverno de 1536 que Dona Catarina de Mendoza chegou ao meu consultório em Einelador. Seu rosto, outrora considerado o mais belo de Castela, agora mostrava as marcas de uma doença que nenhum médico conseguia identificar. Úlceras sangrentas apareciam e desapareciam por todo o seu corpo sem nenhum padrão aparente. Sua pele ficava amarelada por dias inteiros, e seus olhos afundavam como se a própria vida a abandonasse gota a gota. Os melhores médicos da Espanha haviam determinado que ela sofria de uma podridão nos humores que desafiava a cura. Tentaram sangrias, purgas, cataplasmas de ervas raras trazidas das Índias, e até exorcismos ordenados pela própria Inquisição. Nada a curava. Cada tratamento parecia agravar seu estado. Quando ela apareceu diante de mim, envolta em véus para esconder as feridas no rosto, pude ver a verdadeira causa de seu mal. Não residia em seu corpo físico, mas nos corpos sutis que o nutrem, ao redor de seu coração, invisível aos olhos carnais, mas cristalino para quem conhece os segredos herméticos. Uma massa densa de energia púrpura e negra girava, como fumaça venenosa sem escapatória. Pedi que me contasse não seus sintomas, mas a história de seu coração. A princípio, ela resistiu, como todos os enfermos que preferem esconder a causa a enfrentar a cura. Mas quando expliquei que cada emoção reprimida se torna um veneno específico que o corpo é obrigado a manifestar, suas defesas desmoronaram como muralhas de areia. Confessou então que por 15 anos guardara um ódio feroz por sua irmã mais nova, que seduzira seu noivo na noite anterior ao casamento. Nunca expressara essa raiva, nunca confrontara a traição, nunca liberara o veneno que crescia em seu interior, como uma serpente que se alimenta de sua própria cauda. Pelo contrário, sorrira em público, mantivera a compostura de dama nobre, engolira sua humilhação diariamente até transformá-la em um elixir de morte. Expliquei então a primeira lei da alquimia emocional. Toda emoção é uma substância real que o corpo produz obedecendo exatamente às ordens que lhe damos. Quando reprimimos a raiva, o corpo cria literalmente os químicos da raiva e os armazena nos tecidos. Quando negamos a tristeza, o corpo produz os compostos da melancolia e os deposita nos órgãos. Quando ocultamos o medo, o corpo gera os venenos do terror e os acumula no sangue. Cada emoção, não expressa, se torna um mandato tóxico que o corpo cumpre sem questionar. A raiva reprimida se transforma em inflamação, úlceras, problemas no fígado e na vesícula. A tristeza guardada se converte em depressão, problemas pulmonares, fraqueza nos rins. O medo escondido gera ansiedade, problemas cardíacos, debilidade no sistema nervoso. A culpa não liberada se manifesta como problemas digestivos, doenças autoimunes, dores sem causa aparente. Dona Catarina perguntou, com lágrimas escorrendo por suas bochechas machucadas, se havia alguma maneira de desfazer 15 anos de veneno acumulado. Respondi que o corpo é o servidor mais obediente que existe, e que se obedecera fielmente às ordens tóxicas, obedeceria com a mesma fidelidade às ordens de cura. Ensinei-lhe então a técnica que chamei de transmutação do veneno emocional, um segredo que aprendera nos manuscritos proibidos do mosteiro de Santa Catarina, no deserto do Sinai. Primeiro,
Era preciso reconhecer e nomear exatamente cada emoção que havia reprimido. Não bastava dizer, estou triste ou sinto raiva. Era preciso ser específica. Sinto uma raiva ardente por minha irmã por ter me traído. Sinto humilhação por ter sido ridicularizada publicamente. Sinto culpa por ter desejado sua morte. Sinto medo de nunca mais poder confiar em ninguém. Segundo, era preciso dar permissão consciente ao seu corpo para liberar os químicos tóxicos armazenados. Faria isso colocando as mãos sobre cada órgão afetado e pronunciando estas palavras exatas. Corpo meu, servidor fiel, ordeno que libere agora todo o veneno que guardou por obediência. Já não preciso destes químicos de dor. Libero-os com gratidão por ter te protegido. Agora, te ordeno a criar apenas os químicos da paz, do perdão e da renovação. Em terceiro lugar, você deve expressar fisicamente cada emoção reprimida até que o corpo sinta a liberação completa. Isso significava gritar sua raiva até que a garganta estivesse limpa. Chorar sua tristeza até que não restassem mais lágrimas. Tremer de medo até que o sistema nervoso se acalmasse naturalmente. Quarto, uma vez que o veneno fosse liberado, você deve dar ordens específicas para a criação de novos químicos. Meu corpo, agora crie os compostos da compaixão por minha irmã, pois ela também sofreu com suas ações. Crie os químicos do perdão por mim mesma, pois fiz o meu melhor com a sabedoria que tinha. Crie as substâncias da confiança renovada, pois sou capaz de discernir a quem entregar meu coração. Quinto, você deve alimentar diariamente essas novas ordens com palavras de poder pronunciadas com absoluta convicção. Todas as manhãs, ao despertar, diga: cada célula do meu corpo vibra agora com os químicos da paz. Minha pele se regenera com os compostos da beleza divina. Meu sangue flui com os elixires da alegria. Meu coração pulsa com os ritmos do amor incondicional. Dona Aurora seguiu essa técnica por 40 dias, o tempo que o corpo leva para renovar completamente a maioria de seus tecidos. No 10º dia, as úlceras começaram a cicatrizar. No 20º dia, a cor amarelada da sua pele desapareceu. No 30º dia, seus olhos recuperaram o brilho que havia perdido. No 40º dia, quando ela voltou ao meu consultório, parecia 10 anos mais jovem. Mas o mais extraordinário não foi a cura do seu corpo, mas a transformação da sua alma. Ela me disse que, pela primeira vez em 15 anos, se sentia verdadeiramente livre, como se tivesse saído de uma prisão que ela mesma havia construído. Ela havia escrito uma carta à sua irmã, perdoando-a completamente, e recebeu uma resposta cheia de arrependimento e gratidão. Anos depois, soube que Dona Aurora havia se casado com um nobre cavalheiro da corte portuguesa. Ela teve 3 filhos saudáveis e viveu até os 80 anos sem adoecer gravemente. Ela havia aprendido o segredo que muito poucos conhecem. Somos os únicos alquimistas capazes de transformar veneno em remédio, dor em sabedoria, ferida em poder. A verdade que você deve gravar em sua alma é esta: seu corpo não consegue distinguir entre uma emoção que você sente e uma que você finge não sentir. Quando você reprime uma emoção, seu corpo interpreta que deve criar e manter os químicos correspondentes porque, evidentemente, você precisa deles. Quando você expressa e libera uma emoção, seu corpo entende que pode parar de produzir esses químicos e criar outros novos de acordo com suas novas ordens. Não existe tempo suficiente para curar emocionalmente. Existe apenas a decisão de tornar consciente o inconsciente, nomear o inominável, liberar o retido e ordenar o novo. Seu corpo está esperando neste momento suas ordens conscientes para parar de obedecer às ordens inconscientes que o estão adoecendo. O veneno mais mortal não vem das serpentes do deserto, mas das emoções que negamos ter. E o remédio mais poderoso não está nas ervas da floresta, mas na coragem de sentir completamente o que temos evitado sentir. Cada emoção liberada é um prisioneiro que retorna para casa. Cada químico tóxico transmutado é um veneno que se torna elixir da vida. Seu corpo, sempre obediente, sempre fiel, está esperando que você ensine a diferença entre servir ao seu medo e servir à sua liberdade. Capítulo 4. A geometria sagrada do corpo. O corpo humano, um templo onde a geometria divina se manifesta em carne. Em 1539, enquanto imergia em manuscritos proibidos no mosteiro de Sangal, desvendei um segredo capaz de transformar para sempre meu entendimento sobre a cura. Cada órgão do seu corpo segue um padrão geométrico perfeito, um reflexo das leis sagradas do universo. Quando esses padrões se distorcem, a doença se manifesta. Quando restaurados, o milagre da cura acontece. Foi o irmão Magnus,
um monge beneditino que passou 30 anos nos desertos do Egito, quem compartilhou essa sabedoria comigo. Seus olhos, embora cegos ao mundo físico, podiam enxergar as formas luminosas que dançam ao redor de cada ser humano. Ele me ensinou que a aura, como a chamamos, nada mais é que a geometria sagrada da vida, expressa em padrões de luz. O primeiro caso que observei foi o de uma jovem mercadora chamada Clara, que sofria de uma paralisia progressiva, começando nas pernas e subindo lentamente até o coração. Os médicos de Nuremberg haviam decretado sua sentença de morte, pois nenhum tratamento conhecido podia deter o avanço da doença. Quando observei Clara com os olhos treinados na visão hermética, pude constatar que os padrões geométricos que deveriam fluir em espirais perfeitas a partir de sua coluna vertebral estavam fragmentados, como se uma tempestade invisível tivesse destruído a arquitetura sagrada de seu corpo energético. Perguntei a ela quando os sintomas haviam começado, e ela confessou que os primeiros sinais apareceram exatamente uma semana após ser deserdada por sua família, por se recusar a seguir os negócios da família. Naquele instante, compreendi que o choque emocional havia alterado a geometria de sua força vital. E o corpo físico, obediente, apenas seguia o padrão distorcido que agora regia seu sistema. Expliquei-lhe, então, a lei fundamental da geometria sagrada. Seu corpo é a projeção física de padrões geométricos perfeitos que existem em planos sutis. Cada órgão vibra de acordo com uma forma específica. O coração pulsa seguindo a espiral áurea. Os pulmões expandem-se em padrões octagonais. O fígado pulsa em geometrias hexagonais. Os rins filtram em ondas sinusoidais. Quando você vivencia traumas emocionais, pensamentos tóxicos ou choques energéticos, esses padrões se distorcem. O corpo, sempre obediente, começa a manifestar fisicamente a geometria distorcida, que recebe como ordem dos planos sutis. A doença é, portanto, a materialização de uma geometria imperfeita. Ensinei a Clara a técnica do restabelecimento geométrico, um método que aprendi com os papiros herméticos de Alexandria. Primeiro, ela deveria visualizar sua coluna vertebral como uma escada de luz dourada, conectando a terra ao céu. Depois, deveria imaginar que de cada vértebra emanava uma espiral perfeita de luz azul, que se estendia por todo o seu corpo. A cada dia, durante 1 hora ao amanhecer, Clara deveria traçar com as mãos os padrões geométricos corretos sobre seu corpo, enquanto pronunciava as palavras de poder. Restauro agora a geometria perfeita do meu templo sagrado. Cada célula vibra de acordo com os padrões divinos. Minha coluna é a escada de Jacó. Meus órgãos são as joias do cosmos. Meu sangue flui de acordo com as leis da harmonia universal. Ela devia começar traçando círculos perfeitos ao redor do coração, visualizando a energia vital se reorganizando em espirais áureas. Em seguida, desenhava triângulos em sua testa, ativando os padrões geométricos da mente superior. Depois, traçava pentágonos sobre seu ventre, restaurando a geometria do poder pessoal. No 7º dia, Clara sentiu as primeiras formigas em suas pernas paralisadas. No 10º dia, ela conseguia mover os dedos dos pés. No 1º dia, ele se ergueu após 6 meses. No 4º dia, já caminhava pelas ruas de Nuremberg sem dificuldade. O mais extraordinário, porém, era que Friedrich não só havia recuperado a mobilidade, como também desenvolvera uma capacidade notável de perceber a geometria sagrada nas pessoas. Tornou-se meu discípulo mais dedicado, e juntos curamos centenas de enfermos aplicando os princípios da restauração geométrica. A verdade que você deve entender é esta: seu corpo não é uma máquina de carne e osso, mas um templo geométrico, onde as leis divinas se manifestam em forma material. Cada doença é uma distorção geométrica, que pode ser corrigida quando você restaura os padrões perfeitos que governam seu sistema. Seu coração deve bater de acordo com a espiral áurea, como as galáxias que giram no espaço. Seus pulmões devem expandir-se seguindo a geometria do octógono sagrado. Assim como as flores que se abrem para o sol, seu cérebro deve vibrar em padrões fractais, como os cristais que crescem na Terra. Quando você traça conscientemente esses padrões sobre seu corpo, dá ordens precisas para que ele se reorganize de acordo com a geometria divina. Ao visualizar as formas perfeitas fluindo através de seus órgãos, você restaura a arquitetura sagrada de seu templo vivo. A doença é geometria distorcida. A saúde é geometria perfeita. E você é o arquiteto sagrado, que pode restaurar, a qualquer momento, a beleza matemática de seu próprio templo. Capítulo 5. O coração como altar. O coração não é uma bomba de sangue, mas o altar onde a alma celebra a missa da vida.
No inverno de 1539, enquanto me refugiava da perseguição inquisitorial nas montanhas da Caríntia, uma mensagem chegou ao meu esconderijo que mudaria minha compreensão sobre o verdadeiro poder do coração humano. Um nobre da corte papal, Lorenzo de Medici, jazia à beira da morte em Florença, após 3 cardeais terem falhado em curá-lo com suas orações e relíquias sagradas. Sua doença era peculiar. Seu coração batia de forma errática, como se obedecesse a 2 mestres distintos. Durante o dia funcionava normalmente, mas todas as noites, na hora exata das completas, começava a bater tão violentamente que despertava toda a casa com seus golpes. Os médicos mais renomados da Itália haviam sentenciado que ele morreria antes do amanhecer, a menos que uma cura milagrosa fosse encontrada. Quando cheguei a seu palácio, disfarçado de humilde peregrino, pude perceber imediatamente a verdadeira natureza de sua doença. O coração de Lorenzo não estava doente em seu aspecto físico, mas em sua função sagrada como altar da alma. Havia sido profanado por anos de decisões que contradiziam os ditames de sua consciência mais pura. Ele me confessou então, no segredo da confissão hermética, que durante 20 anos havia vivido uma vida dupla. Durante o dia, era o piedoso benfeitor das artes sagradas, mecenas de pintores e escultores que glorificavam a Deus. À noite, transformava-se no agiota mais implacável de Florença, arruinando famílias inteiras com empréstimos impossíveis de pagar. Seu coração, o altar onde a missa do amor incondicional deve ser celebrada, havia sido transformado em um mercado de contradições. Durante o dia, vibrava com a frequência da caridade divina. Durante a noite, pulsava com os ritmos da ganância infernal. Essa divisão havia criado um conflito eletromagnético que estava, literalmente, rasgando seu músculo cardíaco. Expliquei-lhe, então, o segredo que havia aprendido com os manuscritos coptas do mosteiro de Santa Catarina. O coração humano não é simplesmente um órgão que bombeia sangue, mas o centro eletromagnético mais poderoso do corpo. O coração, um campo energético incrivelmente poderoso, capaz de emanar uma energia 1000 vezes mais intensa do que a mente. Cada pensamento, cada sentimento, cada escolha é primeiramente processada pelo coração, antes de se manifestar no plano físico. Viver em harmonia com os ditames do coração puro gera ondas eletromagnéticas coesas que promovem a cura, não apenas no indivíduo, mas em tudo ao seu redor. Ao trair os impulsos do coração nobre, criam-se interferências eletromagnéticas que se manifestam em problemas cardíacos, dificuldades circulatórias e uma profunda desconexão com o propósito de vida. Eu ensinei a Sofia a técnica do altar sagrado, um método de cura aperfeiçoado após anos de estudo sobre os mistérios do coração humano. Primeiro, ela precisava purificar seu altar cardíaco, confessando em voz alta cada traição aos ditames do seu coração. Arrependimento mental não era suficiente. Era preciso verbalizar cada contradição, até sentir fisicamente a liberação da tensão eletromagnética acumulada. Em seguida, ela devia consagrar novamente seu coração como altar sagrado, colocando as mãos sobre o peito e pronunciando estas palavras de poder: Coração meu, altar sagrado da minha alma, consagro-te novamente como templo do amor divino. Que cada batida seja uma prece, cada pulso uma bênção, cada ritmo um hino de gratidão. Ordeno que vibres apenas na frequência do amor incondicional. Terceiro, ela deveria estabelecer um ritual diário de coerência cardíaca. Todas as manhãs, antes do amanhecer, deveria sentar-se em silêncio, com as mãos sobre o coração, e sincronizar conscientemente sua respiração com suas batidas. Inspirar durante 5 batidas, prender o ar por 5 batidas, expirar durante 5 batidas. Essa prática geraria coerência eletromagnética entre o coração, a mente e todo o sistema nervoso. Por fim, ela precisava tomar uma decisão irrevogável. Ou viveria completamente de acordo com os ditames do seu coração nobre, ou abandonaria para sempre as atividades que o contradiziam. Não poderia continuar sendo um altar dividido sem destruir literalmente seu coração físico. Sofia escolheu o caminho da coerência total. Naquela mesma noite, ela perdoou as dívidas das famílias que havia prejudicado, transformou sua empresa em uma fundação de apoio social e dedicou o restante de sua fortuna a obras de caridade. Seu coração, livre da contradição eletromagnética, começou a bater em um ritmo perfeito naquela madrugada. Viveu mais 30 anos, tornando-se uma das pessoas mais respeitadas da comunidade. O mais notável era que as pessoas que conviviam com ela
relatavam curas espontâneas de seus próprios problemas cardíacos. Seu coração, agora funcionando como um altar puro, irradiava ondas eletromagnéticas tão coesas que curavam a todos que se aproximavam com fé sincera. A verdade que você deve gravar em sua alma é esta: seu coração é o altar onde sua alma celebra a missa de sua vida. Cada batida é uma oração que você envia ao universo. Cada pulso é uma declaração do que você realmente valoriza. Cada ritmo é um decreto sobre o tipo de realidade que você deseja criar. Quando seu coração pulsa em coerência com seus valores mais puros, ele se torna um transmissor de poder divino, capaz de curar não apenas seu corpo, mas de transformar tudo o que você toca. Quando seu coração pulsa em contradição com sua consciência, ele se torna um gerador de interferências eletromagnéticas, que se manifestam como doença, frustração e desconexão. Você não pode enganar seu coração com racionalizações mentais. Ele conhece a verdade de cada uma de suas decisões antes que sua mente encontre justificativas. Ele sabe quando você está vivendo seu propósito sagrado e quando está traindo sua missão divina. Seu coração é o altar onde o céu e a terra se encontram no seu corpo. Mantenha-o puro e será sua maior medicina. Contamine-o com contradições e tornar-se-á seu maior tormento. A escolha, como sempre, é sua. Capítulo 6. A respiração como ponte. Em cada respiração, a alma desce do céu para beijar a matéria, e a matéria se eleva para abraçar o espírito. Durante meu exílio nas montanhas do Atlas, no ano de 1888, testemunhei o milagre mais extraordinário da minha vida como curandeiro. Uma jovem camponesa chamada Fátima, filha do ferreiro da vila, estava há 3 anos sem poder falar nem andar, após ser atacada por uma matilha de chacais. Os monges do mosteiro próximo a haviam declarado possuída por Jin, pois seu corpo convulsionava violentamente toda vez que tentava respirar. Quando a vi pela primeira vez, compreendi imediatamente que ela não estava possuída por forças malignas, mas sim desconectada da força mais sagrada que existe, a ponte divina que une a alma ao corpo através da respiração. O trauma havia cortado essa ligação, e seu espírito vagava como órfão nos planos sutis, incapaz de habitar plenamente seu templo de carne. Durante meus anos de estudo nos mosteiros egípcios, aprendi que a respiração não é simplesmente um processo mecânico de troca de gases, mas o veículo sagrado que transporta a força vital dos planos divinos para cada célula do seu corpo físico. Cada inspiração traz consigo não apenas oxigênio, mas prana, pneuma, rua, o sopro de Deus que anima a matéria inerte. Expliquei ao pai de Fátima que sua filha não respirava realmente, mas apenas sobrevivia com respirações superficiais que não conseguiam conectar seu espírito ao seu corpo. Para curá-la, eu precisava ensiná-la a respirar novamente como um ser humano completo, não como um animal ferido que mal consegue aspirar ar para se manter vivo. Comecei com a técnica que chamei de a ponte sagrada, um método que havia aperfeiçoado depois de anos observando como os grandes místicos usavam a respiração para viajar conscientemente entre os mundos. Primeiro, coloquei minhas mãos sobre o peito de Fátima e falei diretamente com sua alma, sabendo que, embora sua mente consciente não pudesse responder, seu espírito ouvia cada palavra. Eu disse: Fátima, sua alma conhece o caminho de volta para casa. A cada respiração que fizermos juntos, mostraremos a ponte que a levará novamente a habitar completamente seu corpo. Não há pressa, não há medo, apenas o ritmo eterno do céu e da terra se encontrando em seu coração. Comecei a respirar profundamente, colocando as mãos dela sobre meu peito, para que sentisse o ritmo natural de uma respiração completa. Inspirei lentamente durante 8 batidas do coração. Mantive o ar por 4 batidas e expirei durante 8 batidas. Esse ritmo, que aprendi com manuscritos herméticos, é a proporção exata que a alma usa para entrar e sair do corpo. Após 1 hora respirando juntos nesse ritmo, Fátima começou a imitar inconscientemente meu padrão respiratório. Suas convulsões diminuíram, e pela primeira vez em 3 anos, pude ver paz em seu rosto. Sua alma estava lembrando o caminho de volta. Durante as semanas seguintes, ensinei-lhe as 4 respirações sagradas que todo ser humano deve conhecer, para manter a conexão perfeita entre o espírito e a matéria. A primeira era a respiração de ancoragem, que conecta a alma ao corpo físico. Respira-se direcionando conscientemente o ar para a base da coluna vertebral, visualizando raízes douradas que se estendem até o centro da terra.
A segunda técnica era a respiração da ascensão, que conectava o corpo aos planos superiores da alma. Imaginava-se o ar subindo até o topo da cabeça, visualizando um fio de luz se estendendo até as estrelas. A terceira era a respiração da expansão, ligando o coração a tudo que existe. Inspirava-se expandindo o peito como se fosse abraçar o universo inteiro. A quarta era a respiração da integração, que unia os 3 centros principais do ser humano: cérebro, coração e ventre. Praticava-se em um circuito consciente, conectando esses 3 altares sagrados em um único templo vivo. João seguiu essa rotina de respiração por 40 dias, o tempo necessário para o espírito estabelecer novos padrões no corpo. No 10º dia, proferiu sua primeira palavra em 3 anos: obrigado. No 20º dia, levantou-se e caminhou até a janela para ver o nascer do sol. No 30º dia, cantou uma canção que aprendera na infância. No 40º dia, recuperou completamente a voz e a mobilidade. Mas o mais extraordinário era que João havia desenvolvido habilidades inéditas após o trauma. Conseguia perceber as doenças das pessoas observando seus padrões respiratórios. Era capaz de curar dores, colocando as mãos sobre os doentes enquanto respirava nos ritmos sagrados. Sua respiração se tornou um remédio para todos ao seu redor. A verdade que você precisa entender é esta: sua respiração é a ponte mais direta entre sua alma e seu corpo. Cada inspiração é um convite ao seu espírito para habitar mais plenamente seu templo físico. Cada expiração é uma oferenda ao universo de tudo que você não precisa mais. Quando você respira superficialmente, sua alma mal consegue tocar seu corpo. Você vive como um espírito sem lar, desconectado de seu poder, de seu propósito, de sua força vital. Quando você respira profunda e conscientemente, sua alma se instala completamente em seu corpo, transformando-o em um templo de poder divino. A maioria das doenças são, nada mais, que desconexões entre a alma e o corpo, causadas por respirações incompletas. O medo interrompe a respiração e desconecta o espírito do ventre. A tristeza corta a respiração e desconecta o espírito do coração. A confusão interrompe a respiração e desconecta o espírito do cérebro. Sua respiração é sua medicina mais poderosa, porque é a única ponte que você controla conscientemente para unir todos os aspectos do seu ser. Respire como um mestre, e sua alma se tornará a rainha do seu corpo. Respire como um escravo, e seu corpo se tornará a prisão de sua alma. Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, tem o poder de transformar sua vida inteira, simplesmente mudando a maneira como respira. Sua próxima respiração pode ser o primeiro passo para a reconexão total com seu poder divino, ou pode ser apenas mais uma respiração de sobrevivência inconsciente. A escolha, como sempre, é sua. Mas lembre-se, cada respiração é um voto que você emite sobre o tipo de vida que deseja viver. Capítulo 7. O poder da palavra falada. No princípio era o Verbo, e o Verbo continua sendo a força criadora mais poderosa que o homem pode empunhar. No outono de 1542, poucos meses antes de escrever estas linhas, chegou ao meu refúgio nas montanhas de Salzburgo um caso que demonstraria de forma irrefutável o poder absoluto da palavra falada sobre a matéria física. Um mercador de Viena chamado Peter Schmidt havia perdido completamente a visão após uma explosão em sua oficina de pólvora. Os melhores oftalmologistas do império examinaram seus olhos e declararam que os nervos ópticos estavam completamente destruídos, sem qualquer possibilidade de recuperação. Mas quando Helena chegou até mim, guiada por seu marido através de trilhas montanhosas que desafiariam até mesmo homens com visão perfeita, pude perceber algo que nenhum médico havia detectado. Seus olhos físicos estavam cegos, mas os olhos de sua alma brilhavam com uma luz mais intensa do que antes do acidente. O trauma fechara uma porta, mas abrira outra muito mais poderosa. Expliquei então o segredo mais guardado de todos os mistérios herméticos. A palavra falada é a força criadora que Deus utilizou para manifestar o universo. E essa mesma força habita na garganta de cada ser humano. Quando você pronuncia uma palavra com absoluta convicção, sua garganta se torna a oficina onde o espírito forja a realidade física. Cada palavra que você pronuncia é um decreto que seu corpo é obrigado a obedecer. Durante meus anos de estudo nos templos egípcios, aprendi que a palavra falada possui 3 poderes distintos, dependendo da maneira como é pronunciada. Primeiro, está a palavra adormecida, que a maioria dos humanos utiliza inconscientemente.
Essas palavras não têm poder criador porque saem da garganta sem a força da alma que as respalda. Segundo, está a palavra desperta, que é pronunciada por aqueles que começaram a compreender o poder de seus decretos. Essas palavras têm força suficiente para influenciar as emoções e pensamentos, mas não para transformar a matéria física. Terceiro, está a palavra inflamada, que só pode ser pronunciada por aqueles que unificaram completamente sua alma, seu coração e sua garganta em um só instrumento de poder divino. Essas palavras têm força suficiente para comandar diretamente as células, para ordenar os órgãos, para decretar a regeneração completa do corpo físico. Ensinei a Helena que sua cegueira física era na verdade um presente disfarçado, porque agora ela poderia aprender a ver com os olhos da alma e a falar com a autoridade de quem não se distrai com as aparências do mundo material. Sua palavra teria mais poder precisamente porque ela aprendeu a ouvir o silêncio. Começamos com a técnica que chamei de decreto de regeneração, um método que havia aperfeiçoado depois de anos de estudo nos papiros sagrados de Alexandria. Primeiro, Helena deveria colocar as mãos sobre seus olhos, fechados, e conectar conscientemente sua garganta com seu coração e sua alma. Ela conseguia isso respirando profundamente, até sentir que as 3 câmaras do seu ser vibravam em perfeita harmonia. Segundo, ela deveria pronunciar as palavras de poder com uma convicção tão absoluta que cada célula de seu corpo as ouvisse como ordens diretas do Criador. As palavras específicas que ensinei foram estas: Eu sou a luz que ilumina meus próprios olhos. Ordeno a meus nervos ópticos regenerarem-se completamente. Decreto que minha visão seja restaurada mais perfeita do que antes. Estas palavras são a verdade absoluta que meu corpo obedece agora. Terceiro, ela deveria repetir esses decretos 3 vezes a cada manhã, no momento exato em que o sol nasce, porque é quando a força criadora do universo está mais ativa. Ela deveria pronunciar cada palavra como se fosse a primeira vez que essa palavra existisse no mundo, com o frescor da criação original. Quarto, durante o resto do dia, ela deveria falar unicamente palavras que reforçassem o decreto de regeneração. Isso significava eliminar completamente de seu vocabulário frases como: não consigo ver, estou cega, está muito escuro. Em vez disso, ela deveria dizer constantemente: estou recuperando minha visão. Vejo cada dia mais claramente. Os olhos se fortalecem a cada instante. Rafael manteve essa rotina com uma dedicação que beirava a devoção. No 7º dia, começou a vislumbrar clarões tênues, onde antes havia trevas completas. No 14º dia, já conseguia distinguir as formas das pessoas que se aproximavam. No 21º dia, a visão do olho direito foi totalmente restaurada. No 30º dia, ambos os olhos funcionavam perfeitamente. Mas o mais espantoso não era a recuperação da visão, mas sim a capacidade de enxergar coisas que, antes do acidente, eram invisíveis. Conseguia sentir a aura das pessoas, detectar doenças observando os padrões de luz ao redor dos corpos e penetrar nos pensamentos mais profundos nos olhos daqueles que o olhavam. Quando indaguei como ele explicava tal milagre, respondeu com palavras que nunca esquecerei: Mestre, não foram meus olhos que se curaram, mas sim minha palavra que despertou. Quando aprendi a falar com a autoridade da minha alma, meu corpo não teve outra escolha senão obedecer. Agora compreendo que por anos, ordenei inconscientemente a minha própria cegueira com palavras de dúvida e limitação. A verdade que você deve gravar em sua alma é esta: cada palavra que pronuncia é um decreto que seu corpo é obrigado a cumprir. Quando você diz, estou doente, seu corpo interpreta essa afirmação como uma ordem direta e começa a produzir os químicos da doença. Quando diz, estou cansado, seu sistema nervoso reduz imediatamente sua energia vital. Quando diz, não consigo, suas células literalmente se enfraquecem. Mas quando você aprende a falar com palavras inflamadas, sua garganta se torna o cetro de um rei que governa absolutamente seu reino corporal. Quando você decreta, estou completamente curado, seu corpo mobiliza todos os seus recursos para criar saúde perfeita. Quando afirma, tenho energia ilimitada, seu sistema nervoso se ativa como uma usina divina. A maioria das pessoas são escravas de suas próprias palavras inconscientes. Falam de suas limitações como se fossem verdades eternas, de suas doenças como se fossem sua identidade, de seus medos como se fossem realidades permanentes. E seu corpo, sempre obediente, lhes dá exatamente o que ordenam com seus decretos inconscientes. Sua palavra é sua varinha mágica, seu cetro real, sua espada de poder.
Mas, como toda arma divina, pode criar ou destruir, dependendo da sabedoria de quem a empunha. Cada vez que você abre a boca, está escolhendo entre proferir decretos de vida ou sentenças de morte sobre seu próprio corpo. Neste momento, enquanto ouve estas palavras, você tem o poder de transformar toda a sua realidade simplesmente mudando a forma como fala. Sua próxima palavra pode ser o decreto que iniciará sua regeneração completa. Ou pode ser mais uma afirmação das limitações que o mantém prisioneiro. O poder está em sua garganta, esperando que você aprenda a usá-lo conscientemente. A questão não é se você tem esse poder, mas se terá a coragem de exercê-lo com a responsabilidade de um verdadeiro criador. Fale como um Deus e seu corpo obedecerá como um templo sagrado. Fale como um escravo e seu corpo responderá como uma prisão. A palavra é sua e, com ela, seu destino. Capítulo 8. A medicina da consciência. A doença não nasce no corpo, mas na consciência adormecida, que se esqueceu de seu poder divino de criar saúde perfeita. No verão de 1542, enquanto concluía meus estudos sobre os mistérios do corpo humano, recebi o caso mais extraordinário de toda a minha carreira como curandeiro. Uma nobre francesa, Isabella de Montmorency, havia desenvolvido uma doença que desafiava toda a lógica. Aos meus cuidados, chegou uma mulher. O corpo dela, uma colcha de retalhos de sofrimentos, manifestava a doença de 7 seres distintos, como se 7 mulheres doentes compartilhassem uma única existência. O coração, com a pulsação irregular de uma anciã, apesar dos seus 28 anos. O fígado, inchado como o de um bebedor inveterado, embora ela nunca tivesse provado uma gota de vinho. Seus pulmões, chiando como os de um mineiro, apesar de ter passado toda a vida nos jardins mais puros da Normandia. Os rins, quase inoperantes. O estômago, rejeitando qualquer alimento. A pele, coberta por erupções misteriosas. Os médicos mais renomados de Paris haviam decretado que ela sofria de uma maldição demoníaca, pois ninguém poderia abrigar tantas doenças simultaneamente sem intervenção sobrenatural. Quando chegou ao meu refúgio, transportada em uma liteira porque não conseguia andar, percebi imediatamente a verdadeira causa de seu mal múltiplo. Isabel não sofria de 7 doenças distintas, mas de uma única: a fragmentação de sua consciência. Durante anos, ela viveu como 7 pessoas diferentes, dependendo das circunstâncias, cada uma com suas próprias crenças, medos e limitações. Seu corpo, sempre obediente, havia criado uma doença específica para cada fragmento de sua personalidade dividida. Na corte, era a dama perfeita, reprimindo toda a espontaneidade natural. Com o marido, a esposa submissa, negando sua inteligência superior. Com os filhos, a mãe sacrificada, esquecendo suas próprias necessidades. Com os criados, a senhora implacável, endurecendo seu coração natural. Com seus amantes secretos, a mulher apaixonada, traindo seus valores profundos. Com os padres, a devota penitente, fingindo uma humildade que não sentia. Com os pobres, a benfeitora compassiva, encenando uma caridade que não nascia de sua alma. Cada fragmento de sua personalidade dividida criou um padrão específico de tensão energética, que seu corpo materializou como doença física. Seu coração adoeceu pela contradição entre sua compaixão natural e sua dureza fingida. O fígado inflamou-se pela raiva reprimida de viver vidas que não eram suas. Seus pulmões contraíram-se pela falta de liberdade para respirar sua própria verdade. Expliquei a ela o segredo mais profundo da medicina hermética. A consciência é o único remédio verdadeiro, pois é a única força capaz de criar tanto a doença quanto a saúde perfeita. Quando sua consciência está fragmentada, dividida entre máscaras sociais e papéis contraditórios, seu corpo também se divide, e cada fragmento desenvolve suas próprias aflições. Quando sua consciência se unifica em uma única verdade autêntica, seu corpo se integra e recupera sua harmonia natural. A doença nada mais é do que o grito desesperado de um corpo tentando chamar a atenção de uma consciência que se perdeu em labirintos de personalidades falsas. Ensinaria a Isabel a técnica que chamei de medicina da consciência unificada, um método que desenvolvi após anos de observação de como a fragmentação mental cria a fragmentação física. Primeiro, ela deveria identificar e nomear cada uma das personalidades falsas que havia criado para sobreviver em diferentes situações. Segundo, deveria dialogar conscientemente com cada fragmento, agradecendo o serviço que havia prestado, mas declarando que não precisava mais dessas máscaras para se sentir segura. Dizer a cada personalidade falsa:
Agradeço por ter me protegido, mas agora tenho a coragem de ser quem realmente sou. Libero você com amor e retomo meu poder. Terceiro, ela deveria se conectar com sua essência autêntica, a consciência pura que existia antes de criar todas as personalidades protetoras. Ela faria isso sentando-se em silêncio todas as manhãs e se perguntando: quem sou eu quando não estou tentando ser ninguém em particular? O que sinto quando não estou fingindo sentir o que outros anseiam? O que desejo quando não quero o que é socialmente aceito? Quarto, ele precisava tomar a decisão mais corajosa de sua vida. Viver unicamente a partir de sua consciência autêntica, sem importar as consequências sociais. Isso significava falar a sua verdade mesmo que desagradasse aos outros, seguir seu coração mesmo que não fosse compreendido, expressar sua essência mesmo que fosse julgado. Quinto, ele devia dar ordens específicas a cada órgão a partir de sua consciência unificada. Colocava suas mãos sobre seu coração e dizia: coração meu, você não precisa mais bater com a arritmia da contradição. Eu ordeno que bata com o ritmo perfeito da minha verdade. Fazia o mesmo com cada órgão, dando permissão para que funcionasse de acordo com sua natureza divina original. Rafael seguiu essa prática com uma determinação que beirava a desesperação sagrada. No 10º dia, começou a sentir que as diferentes personalidades se dissolviam como máscaras de cera sob o sol. No 20º dia, experimentou pela primeira vez em anos a sensação de ser um único homem completo. No 30º dia, seus órgãos começaram a funcionar em harmonia pela primeira vez em décadas. No 40º dia, quando retornou a Lisboa, era um homem completamente diferente. Sua esposa não o reconhecia. Seus filhos o olhavam com espanto. A corte inteira ficou chocada com sua transformação. Mas o mais extraordinário era que ele irradiava uma saúde tão vibrante que as pessoas se curavam simplesmente por estarem perto dele. Anos depois, soube que Rafael havia revolucionado a sociedade portuguesa com sua autenticidade radical. Ele se tornou o primeiro homem a se divorciar publicamente na corte. Ele havia educado seus filhos de acordo com princípios completamente novos. Ele fundara escolas para que os homens aprendessem a ser eles mesmos, sem desculpas. A verdade que você deve compreender é esta: sua consciência é seu medicamento mais poderoso, porque é a única força que pode criar ou destruir a realidade em que você vive. Quando sua consciência está fragmentada entre diferentes personalidades, seu corpo se fragmenta também, e cada parte desenvolve suas próprias doenças. A maioria das pessoas vive como atores que esqueceram quem realmente são, por trás de todos os personagens que interpretam. São pais perfeitos que odeiam a paternidade, esposas fiéis que sonham com a liberdade, trabalhadores bem-sucedidos que desprezam suas carreiras, pessoas espirituais que lutam com profunda raiva. Cada máscara que você usa cria uma tensão específica em seu corpo. Cada personalidade falsa que você mantém gera um padrão particular de doença. Seu corpo não pode estar saudável enquanto sua consciência estiver dividida entre verdades contraditórias. A medicina da consciência não consiste em tomar substâncias externas, mas em recuperar a integridade do seu ser autêntico. Quando você para de fingir ser quem você não é, seu corpo para de criar as doenças que correspondiam a essas personalidades falsas. A pergunta mais importante que você pode se fazer não é: como posso curar minha doença? Mas, quem sou eu realmente quando não estou tentando ser ninguém em particular? A resposta a essa pergunta é seu medicamento mais poderoso. Sua consciência unificada é seu médico interno, sua farmácia divina, seu hospital celestial. Mas você só pode se curar quando tiver a coragem de ser completamente autêntico, sem máscaras, sem desculpas, sem compromissos, sem falsas conversões de si mesmo. A medicina da consciência não promete que será fácil ser autêntico. Promete que será a única maneira de estar verdadeiramente saudável. Capítulo 9. O jejum da alma. A fome verdadeira não nasce no estômago, mas no vazio do espírito que clama por seu alimento celestial. Já se passaram 3 luas, desde que deixei estas páginas, e a tinta parece ter secado com o peso da segredos que ainda preciso revelar. Nesta noite, enquanto o vento de novembro açoita os vidros do meu laboratório, sinto a urgência de compartilhar contigo um dos mistérios mais profundos que descobri em meus anos de peregrinação pelos templos ocultos do Egito. Foi no ano de Nosso Senhor de 1782 que conheci o Dr. Armitage, um renomado físico da Universidade de Cambridge, que jejuara por 40 dias e 40 noites, não por penitência religiosa, mas seguindo uma antiga prática que havia descoberto em um manuscrito persa.
Quando fui chamado para examiná-lo, pois os médicos temiam por sua vida, encontrei algo que desafiou tudo o que a ciência da minha época considerava possível. Seu corpo físico havia perdido pouquíssimo peso em todo esse tempo, mas seu rosto irradiava uma luminosidade que jamais havia visto em ser humano algum. Seus olhos brilhavam com uma clareza cristalina, como se ele tivesse bebido da fonte da eterna juventude. Sua pele, longe de mostrar os estragos da fome, parecia ter se renovado completamente, adquirindo a textura sedosa de um rapaz de 20 anos. Apesar de Armitage ter 40 e poucos, caro doutor, me disse com uma voz que ressoava como sinos de prata. Descobri que o corpo pode se alimentar de substâncias que não pertencem a este mundo material. Durante estes dias não privei meu ser de alimento, mas aprendi a nutrir-me diretamente da fonte primordial de toda a energia. Suas palavras me intrigaram profundamente, pois concordavam com certas passagens herméticas que havia estudado nos templos de Mênfis, onde os sacerdotes me falaram de uma forma de jejum que não enfraquecia o corpo, mas o fortalecia, permitindo que as células se alimentassem diretamente da luz astral que permeia todo o universo. Vê, meu caro, explicou-me enquanto caminhávamos pelo jardim do hospital ao amanhecer. Cada vez que ingerimos alimentos físicos, não apenas alimentamos nosso corpo material, mas também introduzimos em nosso ser as emoções, pensamentos e experiências de tudo aquilo que consumimos. A vaca que foi sacrificada levava em seus tecidos o medo da morte, a tristeza da separação. O trigo pode ter crescido em terras regadas com as lágrimas de camponeses oprimidos. Suas palavras me revelaram uma verdade que até então eu havia intuído, mas nunca compreendido completamente. O jejum da alma, continuou Armitage, consiste em criar um espaço sagrado em nosso interior, onde só pode entrar aquilo que está em perfeita harmonia com nossa natureza divina. Não se trata de castigar o corpo, mas de liberá-lo das cargas energéticas que acumulou através de décadas de alimentação inconsciente. Ele então me mostrou como durante seus períodos de jejum, direcionava sua atenção para o plexo solar, visualizando este centro energético como um sol dourado, que irradiava luz nutritiva para cada célula de seu corpo. Quando sinto que meu corpo físico reclama alimento, explicou, direciono minha consciência para este sol interior e pronuncio palavras específicas que agem como chaves que abrem as portas entre os mundos. Durante a terceira semana de minha estadia no hospital, Armitage me ensinou as palavras exatas que utilizava em sua prática. Spiritus meus corpus meu nutrit. Ensinou-me a pronunciar enquanto colocava minhas mãos sobre o plexo solar. Luxa eterna fluit in células. Estas palavras, pronunciadas em latim para preservar sua vibração original, significam: meu espírito nutre meu corpo, e a luz eterna flui para minhas células. Mas mais importante que as palavras mesmas, era a compreensão profunda que devia acompanhá-las. Deves entender, advertiu Armitage, que quando pronuncias estas palavras, você não está pedindo ou implorando por nutrição. Você está declarando uma verdade cósmica. Você está lembrando seu corpo de qual é sua verdadeira fonte de sustento. Você está ordenando que suas células se abram para receber o alimento que sempre esteve disponível. Os resultados de minha própria experimentação com esta prática foram extraordinários. Durante os primeiros dias, experimentei as sensações normais da fome física, mas à medida que me aprofundava na técnica, comecei a notar mudanças sutis, porém profundas. Minha mente adquiria uma clareza cristalina, como se um véu que normalmente obscurecia minha percepção tivesse sido removido. Meu corpo, longe de enfraquecer, parecia se encher de uma energia vital que não sentia desde a juventude. Mais significativo ainda era o efeito sobre minhas faculdades espirituais. Durante esses períodos de jejum da alma, minha capacidade de diagnosticar doenças se aguçava consideravelmente. Eu podia perceber com clareza meridiana as perturbações energéticas no corpo astral de meus pacientes, e as técnicas de cura que eu aplicava se mostravam muito mais efetivas. O corpo, Agatha me explicou durante nossas últimas conversas, esqueceu que foi criado para ser imortal. Cada vez que ingerimos alimentos físicos, enviamos a ele a mensagem de que é um organismo mortal que depende de substâncias externas para sobreviver. Mas quando aprendemos a nutrir-nos diretamente da fonte primordial, lembramos sua verdadeira natureza eterna. Durante meus anos posteriores de pesquisa, aperfeiçoei essa técnica até transformá-la em um sistema completo de regeneração celular. Comprovei que períodos regulares de jejum da alma, realizados com a compreensão e as técnicas adequadas,
podem reverter o processo de envelhecimento, curar doenças consideradas incuráveis e despertar faculdades espirituais que normalmente permanecem adormecidas durante toda uma vida. A técnica completa consiste em 3 fases fundamentais. A primeira é a preparação, onde, durante 7 dias antes do jejum propriamente dito, reduz-se gradualmente o consumo de alimentos físicos, enquanto se incrementa a prática da contemplação espiritual. A segunda fase é o jejum em si, que deve durar pelo menos 3 dias para iniciantes. A terceira fase é a reintegração, onde se reintroduz gradualmente o alimento físico, mas com uma consciência completamente transformada. Mas devo adverti-lo, querido leitor, que esta prática não é um jogo nem deve ser empreendida por curiosidade superficial. O jejum da alma é uma técnica alquímica profunda que pode transformar completamente sua natureza, mas também requer uma preparação espiritual considerável e uma compreensão clara dos princípios herméticos que a sustentam. Agora, enquanto escrevo estas linhas sob a luz trêmula das velas, sinto o peso da responsabilidade que acompanha o compartilhamento desses segredos com você, querido leitor, que chegou até aqui seguindo o fio dourado da sabedoria antiga. Digo-lhe que o jejum da alma não é simplesmente mais uma técnica no arsenal do curandeiro. É uma porta para a lembrança de sua verdadeira natureza divina. É o método pelo qual você pode reclamar sua herança cósmica e transformar seu corpo físico em um templo digno de abrigar a luz do Altíssimo. O jejum da alma é o portal para a imortalidade consciente, para a realização de que seu corpo pode ser um veículo eterno para o serviço divino. E nessa eternidade de serviço você encontrará a verdadeira satisfação que nenhum alimento terreno poderia jamais proporcionar. Capítulo 10. A ressurreição diária. Os sinos da Catedral de Basileia já marcaram as 3 da madrugada, e aqui estou com a caneta na mão e o coração transbordando de revelações que devo compartilhar antes que o tempo se esgote. Esta noite, querido leitor, falarei sobre o mais extraordinário, sobre todos os mistérios, o segredo da ressurreição diária, a suprema arte de renovar completamente o corpo físico durante as horas de sono. Foi no inverno de 1539 que conheci o mestre Fabiano van Bergen, um enigmático alquimista flamengo que chegou ao meu laboratório em Salzburgo, trazendo consigo uma reputação que desafiava toda a lógica. Diziam que esse homem, que aparentava ter apenas 30 anos, já havia vivido mais de um século e que, a cada manhã, seu corpo amanhecia completamente renovado, como se tivesse sido recriado durante as horas noturnas. Quando finalmente apareceu em minha porta, numa noite de janeiro em que a neve caía tão espessa que parecia um véu entre os mundos, compreendi imediatamente que os rumores não só eram verdadeiros, mas também ficavam aquém da realidade. Fabiano irradiava uma vitalidade que jamais percebi em qualquer ser humano. Sua pele tinha a luminosidade perolada de um recém-nascido. Seus olhos brilhavam com a clareza de águas cristalinas. "Mestre Paracelso", disse ele, com uma voz que ressoava como música celestial. "Vim compartilhar com você o maior segredo que existe em toda a criação. A arte de morrer e renascer a cada dia. De converter o sono em um sacramento de regeneração total." Durante os dias seguintes, enquanto a tempestade de neve nos mantinha confinados em meu laboratório, Fabiano me revelou conhecimentos que transformaram para sempre minha compreensão sobre a natureza do corpo humano. Ele explicou que havia aprendido essas técnicas nos templos subterrâneos de Alexandria, onde uma ordem secreta de sacerdotes egípcios havia preservado por milênios os segredos da regeneração consciente. "Você deve compreender", disse ele, enquanto aquecíamos nossas mãos junto ao fogo, "que o sono não é simplesmente um período de descanso para o corpo físico. É o momento em que a alma se liberta das amarras da matéria e pode realizar o trabalho mais profundo de cura e renovação. Mas a maioria dos homens dorme como animais, sem qualquer consciência dos processos milagrosos que poderiam ativar." Ele então me mostrou como, todas as noites, antes de entregar-se ao sono, realizava um ritual específico que havia aprendido com os sacerdotes alexandrinos. Primeiro, deitava-se em posição perfeitamente reta, com os braços estendidos ao lado do corpo, formando a figura de uma cruz. Em seguida, começava a recitar em voz baixa uma série de invocações em egípcio antigo, palavras que, segundo explicou, haviam sido transmitidas de mestre a discípulo durante mais de 3.000 anos. "Keper Rol, Keper Kepu", pronunciava, com uma cadência rítmica que parecia sincronizar-se com os batimentos de seu coração. "Neverger Hot". Estas palavras, explicou-me, significavam "aquele que devém",
devém em todas as formas. E o Senhor do limite vive em paz. E constituíam uma declaração de intenção dirigida às forças cósmicas que governam os processos de morte e renascimento. Mas, mais importante que as próprias palavras, era a visualização que as acompanhava. Fabiano me ensinou a imaginar meu corpo físico como um templo sagrado, que a cada noite deve ser purificado e renovado completamente. Visualize, instruiu-me, que seu corpo se dissolve gradualmente em uma luz dourada, começando pelos pés e subindo lentamente até o alto da cabeça. Cada célula, cada tecido, cada órgão se desintegra em partículas de luz pura que ascendem aos céus. Durante esse processo de dissolução consciente, explicou, a alma se liberta completamente das limitações físicas e pode acessar os planos superiores da criação, onde existem os moldes perfeitos de tudo o que existe no mundo material. Nesses planos, disse com olhos brilhantes de excitação, a sua alma pode contemplar o padrão perfeito do seu corpo, tal como foi concebido originalmente na mente do Criador, livre de doenças. Sem envelhecimento, sem as deformações acumuladas por anos de pensamentos errados, a segunda fase do processo consistia na reconstrução consciente do corpo físico. Uma vez que contemplou o padrão perfeito, explicou-me Cornélio, deve dar a ordem consciente para que o seu corpo se reconstitua de acordo com esse modelo divino. Isso é feito através de uma declaração específica, pronunciada com absoluta convicção e fé inabalável. As palavras que ele me ensinou para esta segunda fase eram igualmente poderosas. Corpus un secundum, perfectum exemplar renovatur, omnis morbus, omnis senectus, omnis corruptio, e corporis mi templo expenditur. Na nossa língua, estas palavras significam: o meu corpo renova-se segundo o padrão perfeito. Toda a doença, todo o envelhecimento, toda a corrupção é expelida do templo do meu corpo. Os primeiros dias de prática foram extraordinários. Embora não tivesse experimentado os resultados dramáticos que esperava, notei mudanças sutis, mas significativas. O meu sono tornou-se mais profundo e reparador. Acordava cada manhã com uma energia e clareza mental que não sentia há anos, e pequenas dores que me atormentavam há meses começaram a desaparecer gradualmente. Mas foi durante a segunda semana de prática que experimentei algo que mudou para sempre a minha compreensão sobre os limites do corpo humano. Numa noite, enquanto realizava a visualização da dissolução, senti a minha consciência expandir-se para além dos limites do meu corpo físico. Pude perceber claramente a sala a partir de uma perspectiva elevada, como se flutuasse a alguns palmos acima do meu corpo adormecido. Nesse estado de consciência expandida, pude ver o corpo físico como ele realmente era. Um conjunto de energias densificadas que mantinham temporariamente a forma humana, mas que na realidade eram completamente maleáveis e suscetíveis de serem transformadas pela vontade consciente. Numa manhã, acordei e, ao olhar para mim no espelho de bronze polido do meu laboratório, notei que as linhas de expressão em volta dos meus olhos haviam desaparecido completamente. O meu cabelo, que começara a mostrar fios grisalhos, recuperara a cor castanho escura da minha juventude. A minha pele tinha uma textura e luminosidade que não possuía há mais de uma década. Isto é apenas o começo, assegurou Cornélio quando partilhei com ele o meu espanto. Com anos de prática dedicada, é possível não apenas parar o processo de envelhecimento, mas revertê-lo completamente. O corpo pode ser devolvido a qualquer idade que a consciência decida e mantido nesse estado de perfeição indefinidamente. Explicou então que os grandes mestres da antiguidade, aqueles que alcançaram a verdadeira imortalidade física, não eram seres que evitaram a morte, mas seres que aprenderam a morrer e renascer conscientemente todos os dias. A morte, disse-me com profunda solenidade, não é o oposto da vida. É simplesmente uma transformação que normalmente ocorre apenas uma vez no final da existência física. Mas aqueles que conhecem este segredo podem experimentar essa transformação regeneradora todas as noites. Durante os meses seguintes, aperfeiçoei esta técnica até transformá-la numa prática diária tão natural quanto respirar. Todas as noites, antes de me entregar ao sono, realizo o ritual completo de dissolução e reconstituição consciente. O meu corpo deixou de mostrar sinais de envelhecimento. As minhas capacidades físicas aumentaram notavelmente e a minha saúde geral é melhor do que era aos 20 anos. Mas, mais importante que os benefícios físicos, são as transformações que ocorreram na minha consciência. Ao praticar a morte e a ressurreição diárias, desenvolvi uma compreensão profunda da natureza transitória de todas as formas físicas, e, simultaneamente,
uma profunda apreciação da vida e suas infinitas possibilidades de renovação. Agora, enquanto as primeiras luzes da aurora começam a se infiltrar pelas janelas do meu laboratório, sinto que compartilhei com você um dos segredos mais preciosos que possuo. A ressurreição diária não é simplesmente uma técnica de regeneração física, mas uma prática espiritual profunda que nos conecta com nossa verdadeira natureza imortal. Cada noite, quando você fecha os olhos e se entrega ao sono, lembre-se que tem diante de si a oportunidade de morrer para tudo o que foi e renascer como uma versão mais perfeita de si mesmo. Nessa morte e ressurreição consciente, você encontrará a chave para a juventude eterna e a saúde perfeita, que são sua herança divina natural. Capítulo 11. O casamento alquímico. No silêncio profundo do meu laboratório, onde as chamas dançam com segredos milenares, compreendi a mais sublime das verdades que cada ser humano carrega dentro de si. Um casamento sagrado que espera para ser consumado. Não falo de uniões terrenas, mas do casamento eterno entre o espírito imortal e a matéria obediente. Recordo-me vividamente de Lorenzo, que chegou ao meu consultório em Veneza, com o corpo devastado por um mal que os médicos chamavam de consumo da alma. Suas bochechas, outrora rosadas como alvoradas primaveris, pareciam acinzentadas. Seu olhar, antes brilhante como estrelas, tornou-se opaco. Os médicos da corte haviam declarado seu caso perdido, mas eu percebi imediatamente a verdadeira causa de sua doença. Ele vivia em guerra constante consigo mesmo. Lorenzo, eu disse, enquanto examinava seus pulsos sutis. Seu espírito clama para ascender aos céus, mas seu corpo se apega desesperadamente à terra. Essa divisão o consome por dentro. Durante semanas, observei como sua natureza dual se manifestava em sintomas contraditórios. Pela manhã, quando o elemento fogo dominava, ele ardia em febres que o faziam delirar com visões místicas. À tarde, quando o elemento água prevalecia, ele caía em melancolias tão profundas que suas lágrimas pareciam drenar a própria vida de suas células. Foi então que apliquei pela primeira vez a técnica do casamento alquímico. Esse conhecimento supremo que os mestres egípcios guardavam nos templos mais secretos de Karnak. Ensinei a Lorenzo que cada célula de seu corpo era simultaneamente altar e templo, lugar onde o divino e o humano deveriam se encontrar em perfeita harmonia. Coloque sua mão direita sobre o coração, instruí, e a esquerda sobre o ventre. Agora, respire profundamente e declare: eu sou o céu que desce e a terra que ascende. Em meu interior, o casamento sagrado dos opostos é consumado. A princípio, Lorenzo resistiu. Sua mente, educada na separação, não conseguia compreender como ele poderia ser simultaneamente material e espiritual. Mas, quando finalmente se rendeu à verdade, o milagre se manifestou. Viu uma luz dourada começar a irradiar de seu peito, expandindo-se gradualmente para cada órgão, cada tecido, cada célula. O casamento alquímico não é meramente uma técnica de cura, mas a restauração de nossa natureza original. Quando Adão foi criado do barro, esse barro já continha a faísca divina. A doença surge quando esquecemos essa unidade primordial e começamos a viver como seres fragmentados. Nos meses seguintes, Lorenzo experimentou uma transformação que assombrou toda a corte. Sua pele recuperou a luminosidade perdida. Seus olhos voltaram a brilhar com fogo interior, e sua presença irradiava uma paz que curava aqueles ao seu redor. Mas, mais importante, ele havia descoberto o segredo da imortalidade, não como uma extensão indefinida não como uma vida física, mas como a realização consciente de nossa natureza eterna. Agora, caro buscador da verdade, transmito esta prática suprema. Cada amanhecer, ao despertar, proclame com voz firme: hoje celebro o casamento sagrado de meu espírito e meu corpo. Cada célula é um convidado neste banquete divino. Visualize então uma luz dourada que desce do topo de sua cabeça, encontrando-se com uma luz prateada que ascende de seus pés, unificando-se em seu coração, em um resplendor que transcende toda dualidade. Esta é a verdadeira alquimia, não a transmutação de metais vis em ouro, mas a transfiguração da consciência dividida em unidade perfeita. Quando você alcançar este casamento interior, compreenderá que nunca foi um ser que possui um corpo, mas sim um templo vivo, onde o infinito se torna finito e o finito se torna infinito. Capítulo 12. O legado eterno. As sombras se alongam em meu laboratório enquanto escrevo estas últimas linhas, consciente de que em breve partirei para horizontes que a razão não pode compreender.
Não é a morte que me aguarda, mas sim a transformação. Pois quem desvendou os segredos do Verbo Sagrado jamais pode perecer verdadeiramente. Evoco agora o rosto de minha última discípula, Clara, uma jovem alquimista que chegou à minha porta em uma noite de tempestade, encharcada não apenas pela chuva, mas por lágrimas de desespero. Seu pai, o nobre Conrad, jazia à beira da morte, consumido por um mal que os médicos chamavam de putrefação do sangue. Mestra Paracelso, suplicou com voz embargada. Ouvi dizer que a senhora possui o poder de devolver a vida aos moribundos. Imploro que salve meu pai. Olhei para ela com a compaixão que só nasce da compreensão da ilusão da separação. Clara, respondi, não venho para salvar corpos, mas para despertar almas. O verdadeiro legado não é a extensão da vida temporal, mas a realização da vida eterna que já mora em nós. Durante 7 dias, instruí Clara nos fundamentos da arte suprema. Ensinei-lhe que cada palavra pronunciada com consciência sagrada se torna um decreto divino, que cada pensamento sustentado com amor se transforma em realidade tangível, que cada respiração consciente é um ato de criação universal. Mas a lição mais profunda veio quando ela compreendeu que não era ela quem curaria seu pai, mas que seu pai se curaria através dela ao reconhecer sua própria natureza divina. Vá até seu pai, eu disse, e sussurre estas palavras. Pai, você é mais do que este corpo que padece. Você é o Espírito Eterno que escolheu esta experiência para despertar. Eu reconheço em você a luz inextinguível que nunca nasceu e nunca morrerá. Clara retornou 3 dias depois, não com o júbilo de quem testemunhou um milagre médico, mas com a serenidade de quem compreendeu um mistério infinito. Seu pai partira sim, mas não para a morte, mas para uma expansão de consciência que havia abençoado toda a família. Em seus últimos momentos, Conrad irradiou uma luz tão intensa que os presentes juraram ver anjos rodeando seu leito. Mestra, disse Clara com voz agora firme, compreendo que o verdadeiro legado não é evitar a partida do corpo, mas despertar a consciência do que nunca parte. Exatamente, querida Clara. E agora, a você, que seguiu estes ensinamentos até o fim, confio o legado mais precioso, o conhecimento de que você é um ser imortal, tendo uma experiência mortal, e não um ser mortal aspirando à imortalidade. Cada palavra que você leu neste grimório é uma semente de eternidade plantada no jardim de sua essência. Cada técnica assimilada é um degrau rumo à manifestação de sua divindade inerente. Cada inspiração consciente, daqui em diante, será um ato de renascimento. A real força do Verbo Sagrado não reside na cura de enfermidades, mas no despertar da consciência de que jamais estivemos doentes, apenas adormecidos. Não na transformação do corpo, mas em relembrar que somos a consciência, observando o corpo. Não em evitar a morte, mas em perceber que somos a própria vida se expressando por um tempo, em forma humana. Agora, enquanto as velas se extinguem e minha pena descansa, entrego-lhe meu último ensinamento. Cada alvorecer é sua chance de renascer. Cada palavra consciente é seu poder de criar. Cada ato de amor é sua contribuição para a cura do mundo. Que quando outros encontrarem este grimório, possam reconhecer em suas páginas, não as palavras de um homem do século X, mas os sussurros eternos da consciência desperta, falando através de todos os tempos, lembrando-os de que o Verbo Sagrado não é algo que se aprende, mas algo que se recorda, pois sempre foi sua natureza mais íntima. O legado eterno não é este manuscrito, mas a luz que agora brilha em seu coração desperto. Use-a com sabedoria, pois você é o próximo guardião destes mistérios sagrados.